O ministro Gilmar Mendes pode colocar para votar hoje na segunda turma do Supremo Tribunal Federal a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, porque segundo denúncias da defesa do ex-presidente Lula, o então juiz foi parcial no julgamento dos casos referentes ao ex-presidente. Bem, vamos lá, destaque ali Cadanos, eu sou Eric Mota e vamos falar um pouco sobre isso e explicar para você o que pode acontecer. Em primeiro lugar, a manobra a decisão do ministro Fachin foi lida como uma manobra justamente para livrar a cara de Moro de ser julgado parcial nas ações. Kelly, por que isso aconteceu? Como que isso pode ter sido uma manobra? Porque tem muita gente falando que Fachin, inclusive, fez isso para salvar Moro e a Lava Jato. Como que inocenta o ex-presidente Lula para salvar Moro e a Lava Jato? Pois é, na verdade aqui a gente tem que levar em consideração esse pedido de suspeição do ex-ministro da Justiça e do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, que está tramitando na segunda turma do Supremo. Esse processo já está tramitando desde 2018 na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Ele foi paralisado com pedido de vistas do ministro Gilmar Mendes, que agora está dizendo que vai colocar esse pedido para ser analisado na turma. E por que isso pode ser um problema? Aí tem duas coisas. Primeiro, o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, pode ser considerado parcial, pode ser determinado ali na segunda turma que ele agiu politicamente ao condenar o ex-presidente Lula, e isso pode sim ter um efeito cascata em outros processos da Operação Lava Jato. Esse pedido na segunda turma, ele é referente apenas ao processo do triplex no Guarujá. Mas a depender do que os ministros decidirem nesse recurso, isso também pode ser aplicado aos outros processos que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, tocou enquanto era juiz em relação ao ex-presidente Lula. Então isso pode anular todos os processos do ex-presidente Lula. Mas esses processos já foram anulados. Sim, foram anulados ontem pelo ministro Edson Fachin, e essa que é a tentativa de manobra, de salvar, digamos assim, a reputação do ministro Sérgio Moro, que não seria colocado em julgamento nesse processo, porque é um recurso da defesa do ex-presidente Lula, mas mais do que isso, politicamente, é um julgamento da atuação do ex-juiz Sérgio Moro. Então, isso que o ministro Fachin tentou evitar ao anular esses processos já de uma vez. Mas, além disso, isso também pode causar um efeito cascata em outros processos da Operação Lava Jato, porque outras defesas também podem alegar perseguição por parte do juiz em relação aos demais réus. Então, é por isso que esse julgamento da suspeição, se realmente for colocado em pauta hoje, ganha uma importância maior. Agora, vale lembrar, né? O ministro Gilmar Mendes, ele já disse que ia colocar esse processo em pauta. Eu já perdi as contas de quantas vezes isso já aconteceu. Então, eu só acredito vendo às 14 horas quando começasse a segunda turma hoje. Vamos só fazer um parênteses, a gente já vai falar da Operação Spoofing, que são aquelas conversas entre Moro e Dallagnol, mas antes eu quero só fazer um parênteses aqui. O que diz a decisão do ministro Luiz Edson Fachin? Ele diz basicamente, não trata se Lula é inocente, se Lula é culpado, não trata se o Sérgio Moro foi parcial ou foi imparcial. O que trata? O caso do sítio de Atibaia, o caso do triplex do Guarujá, o caso do Instituto Lula, não deveriam ter sido julgados em Curitiba. É isso que trata na decisão do ministro. E aí não é nem o Sérgio Moro, é Curitiba. Isso, tem a juíza também. A Gabriela Hart, o Luiz Bonar. O problema aqui não é o juiz, e sim o foro, a cidade de Curitiba. O Fachin determinou que esses casos, como não tem relação direta com a Petrobras, deviam ser julgados no Distrito Federal. E aí não quer dizer juiz, quer dizer lugar. O caso, por exemplo, do sítio de Atibaia é uma reforma que a OAS teria feito no sítio. O caso em forma de propina, né? O caso do triplex do Guarujá é a OAS. Isso. Do triplex do Guarujá, a OAS. Aí tem o caso das doações pro Instituto Lula, em forma de doação como propina, né? Doou 4 milhões de reais, na verdade era propina disfarçada de doação. É isso que dizem as acusações. Então tem a ver com empreiteiras, não com a Petrobras. É um outro esquema de corrupção que portanto, não poderia ter sido investigado em Curitiba, que não era o foro. A alegação é a seguinte: o Ministério Público não conseguiu fazer um nexo claro de que essa corrupção tem a ver com os contratos dessas empreiteiras com a Petrobras. Eles não conseguiram apontar nas denúncias esse contrato com a Petrobras
causou essa reforma aqui como contrapartida. Isso não aconteceu. Então, por isso, o ministro Edson Fachin falou, isso aqui não tem a ver com a Petrobras, tem a ver com corrupção e lavagem de dinheiro, mas deve ser julgado no Distrito Federal. Aí a desinformação reina, né? Repito, a gente já vai falar da operação spoofing. A desinformação reina porque muita gente começa já a confundir. Mas é corrupção, tem que ser julgado. Em nenhum momento a justiça falou que não tem que ser julgado. Mas tem que ser julgado na comarca certa. É isso que o ministro Edson Fachin disse. E o ministro tanto quis defender a Lava Jato que o próprio Deltan Dallagnol fez vários tweets criticando o fato de Lula voltar para a primeira instância, cumprindo ali o protocolo que se espera, na verdade, de um procurador da Operação Lava Jato. Mas, nessa série de tweets, nessa thread que ele fez, ele mesmo relembrou que Luiz Edson Fachin sempre foi um grande defensor da Lava Jato e que ele mesmo, se você olhar ali a thread dele, defendeu o Fachin, criticou o fato de Lula voltar à primeira instância, disse que pode vir a ser até, o caso pode até perder, como é quando passa o tempo, esqueci? Prescrição. Pode até prescrever, o caso pode até prescrever, mas ele defendeu Fachin. E já tem parte dos crimes, inclusive, que já prescreveram, nesse caso lá em Curitiba mesmo, né, que é o caso do Instituto Lula. O Ministério Público diz que a Odebrecht comprou um terreno para a construção de uma nova sede para o Instituto Lula, apesar dessa construção nunca ter acontecido, o Instituto Lula sempre foi no mesmo lugar, mas essa é a denúncia do Ministério Público. Esse processo está tão enrolado, com tantas idas e vindas, já passou 3 vezes pelas fases de alegações finais, por exemplo, por causa de decisões do Supremo, que acabou atrasando, e parte dos crimes do ex-presidente Lula já prescreveu, porque o ex-presidente tem mais de 70 anos, a prescrição cai pela metade. Então, parte desses crimes já está prescrito. Agora vai começar tudo de novo em outra comarca, né, em outro foro, e aí isso pode acontecer com mais crimes também, essa prescrição. E vale lembrar ainda que cabe agora ao juiz, ou é da 10ª ou da 12ª vara aqui do Distrito Federal, decidir inclusive o que aceita e o que não dá para aproveitar daquilo que já foi feito. Então assim, pode ser que comece a destacar absolutamente zero? Pode. Pode ser que nem seja aceita a denúncia, que ele olhe e fale, não aceita a denúncia, e aí o ex-presidente Lula está tacitamente inocentado? Pode. Tudo pode acontecer agora, né? E vamos tratar um pouco agora sobre a questão da operação spoofing. O que acontece? A operação spoofing é aquela operação que investiga os casos dos hackers que invadiram os celulares do ex-juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato. Essas conversas acabaram virando uma operação para descobrir esses hackers, e nessa operação, porque afinal hacker, criminoso, invadiu o celular de uma autoridade, várias autoridades, é crime. E essa operação, portanto, era para combater isso, mas para combater isso teve acesso às conversas. E aí a defesa do Lula entrou com um pedido para utilizar essas conversas. Eu vou deixar a Kelly explicar um pouco melhor pra gente. Exato, a defesa do Lula teve acesso a essas provas e pode utilizar essas provas agora em seus recursos, enfim, todas as tentativas aí de livrar o ex-presidente Lula das condenações. Mas ele já vinha utilizando essas mensagens. Essa suspeição que vai ser julgada hoje no Supremo Tribunal Federal, se o Gilmar Mendes, né, realmente colocar em pauta, já tem essas mensagens anexadas desde o ano passado, né? Logo que saiu as primeiras matérias na imprensa sobre a Vaza Jato, a defesa anexou essas conversas lá no processo que trata da suspeição do Moro. Mas esse não é o único argumento da defesa de que Moro foi parcial e agiu politicamente. Alguns exemplos que são citados ali pela defesa para corroborar essa tese de parcialidade. A delação do Palocci ter sido liberada, né, tornada pública poucos dias antes do primeiro turno das eleições de 2018 é um dos argumentos. O fato de um interrogatório do ex-presidente Lula, no caso do sítio em Atibaia, ter sido adiado por conta do calendário eleitoral. A gente lembra que esse interrogatório ele estava agendado, ia ser durante a campanha eleitoral. O Haddad já era o candidato, mas o ex-presidente Lula teria ali um palco, né, digamos assim, para fazer campanha, inclusive para o Haddad, para se contrapor ao juiz da Lava Jato, enfim. E o ex-ministro Sérgio Moro, enquanto juiz da Lava Jato, adiou esse depoimento só para depois das eleições. Outro fator que também é citado pela defesa do ex-presidente Lula é o fato de Moro ter virado
ministro da Justiça do governo Bolsonaro, justamente o principal adversário político do ex-presidente Lula nas eleições de 2018. Lembrando que o ex-presidente Lula foi preso em abril de 2018, não pôde concorrer às eleições por causa de, primeiro, estar condenado em segunda instância, numa condenação imposta em primeira instância pelo Moro, e em segundo lugar, também não pôde sair fazendo campanha abraçado no Haddad na rua, porque estava preso por ordem do ex-juiz Sérgio Moro. Então, esses são alguns dos argumentos usados pela defesa para dizer que o Moro agiu com parcialidade, que o Moro agiu politicamente ao condenar o ex-presidente Lula. Então, isso tudo também vai ser analisado junto com as mensagens da Operação Spoofing. Mas essas mensagens, se forem aceitas como argumento, isso também pode abrir espaço para que outras defesas peçam acesso a essas mensagens, analisem se os seus clientes também estão ali mencionados e também peçam uma suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Então, por isso que a gente pode ter esse efeito cascata de anulação dos processos da Lava Jato. Agora vamos explicar uma coisa, né? Mais uma desinformação que rola muito na internet. Mais mensagens roubadas, frutos de crime, podem ser usadas, mensagens ilegais, podem ser usadas pela defesa? Na verdade, podem. Elas só não podem ser usadas pela acusação. Eu vou deixar a Kelly explicar um pouco melhor pra gente. Pra quem não sabe, gente, a Kelly... ela é formada em direito constitucional e democracia, por isso que eu tô jogando tudo pra ela a bomba. Explica aí pra gente. A defesa pode usar, mas a acusação não. Ou seja, Moro não pode ser condenado, não pode sofrer nenhum tipo de penalidade, mas a defesa do Lula e dos outros condenados podem usar. Explica pra gente por quê. E aí não é só as mensagens da Operação Spoofing e etc. Qualquer prova que for obtida de uma maneira ilegal, ela pode ser usada para absolver, mas ela não pode ser usada nem para investigar e nem para acusar alguém. Então, por exemplo, a defesa do ex-presidente Lula pode usar essas mensagens para tentar absolver o ex-presidente, alegando que ele foi vítima de perseguição, por exemplo. Mas essas mesmas mensagens não podem ser usadas em hipótese alguma para investigar os procuradores da Força Tarefa, para punir os procuradores da Força Tarefa ou para punir o ex-juiz Sérgio Moro. E aí nem nas esferas administrativas do Ministério Público, da Justiça Federal e nem na esfera penal, né? Isso não pode ser usado porque essas provas foram obtidas de uma maneira ilegal. A gente tem inclusive um vídeo completo sobre isso no Direito em Português com o advogado Augusto Botelho. Ele explica bem detalhadamente por que é assim, por que isso funciona dessa forma. Então, se você tiver dúvidas, é só clicar aqui em cima que o Eric vai colocar pra vocês. Se eu quiser, você não manda em mim. Então, gente, outro ponto interessante pra gente falar sobre isso, né? Mas então o criminoso vai cometer mais um crime para obter prova ilegal para ele ser inocentado. O crime de obter a prova é crime, obter a prova ilegal é crime. Você cometer o crime para conseguir a prova, tanto que tem gente presa pela Operação Spoofing, existe um processo contra quem obteve a prova ilegal. Então, se uma defesa, por exemplo, vamos supor aqui, defesa do ex-presidente Lula invade o apartamento do ex-juiz Sérgio Moro para pegar documentos que provem que ele foi imparcial. A defesa pode ser presa, mas os documentos obtidos podem sim ser usados. Então, assim, é um mecanismo realmente, é uma faca de dois gumes, né? Isso não quer dizer que garanta a impunidade, porque o crime de obter a prova ilegal, o crime de cavar ali a prova ilegal, continua sendo crime e continua sendo punido no Brasil. E por que é assim? É importante a gente saber que a gente vamos pensar, tira o Lula dessa equação, né? Vamos colocar outro réu, outro crime, não é corrupção, enfim, a gente tá falando, sei lá, de um assassinato, enfim, qualquer outro crime. Se você descobre, mesmo que de uma prova ilegal, que uma pessoa foi presa, condenada e presa por um assassinato que ela não cometeu, você vai deixar essa pessoa continuar cumprindo uma pena por um crime que ela já se sabe que ela não cometeu só porque essa prova foi ilegal? Isso não faz sentido, né? A gente, óbvio, não vai poder
E aí, por conta de todas as garantias processuais, Estado democrático de direito, enfim, devido ao processo legal, você não pode acusar alguém com base em provas ilegais. Mas você permitir que uma pessoa seja considerada culpada, sabendo que essa pessoa é inocente só porque a prova é ilegal, não faz sentido. Então, por isso que a gente tem essa separação. A prova ilegal pode ser usada para absolver, mas não pode ser usada para condenar. Então vamos concluir o vídeo com a seguinte pergunta. Era para ser 2 minutos de vídeo, a gente tá em 15. Vamos concluir o vídeo com a seguinte pergunta que eu faço, que vocês devem estar fazendo, e a Kelly vai responder sim ou não, tá? Sim ou não? Se o ministro Gilmar Mendes colocar para jogar hoje na segunda turma, o caso de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, segunda turma a acatar, isso pode vir a acarretar no fim, no desmantelamento de tudo que a Lava Jato fez? Depende. Não dá, gente. Você fala com o jurista, ele não consegue tirar sim ou não. Depende, talvez. Pode. Eu pode. Talvez. Pode? Pode ou não pode? Pode. Poder Eu pode, posso, vai, não sei. Eu posso me jogar da janela e tentar voar? Posso. Eu vou? Não, eu espero que não, né? Vamos cenas dos próximos capítulos. É isso aí, gente. Fiquem de olho aqui no canal do YouTube do Regra dos Textos, no site. A gente vai continuar atualizando aí. A Kelly vai ficar de olho hoje em toda essa questão do ministro Gilmar Mendes. Eu estarei também de olho, mas na TV, porque daí o bicho vai pegar e eu tô lascado. Beijo, gente. Se inscreve, se é novo por aqui, se inscreve. Ficou com alguma dúvida? Deixa a pergunta aqui embaixo que a gente responde, tá bom? Valeu. Até a próxima. Até.